Oi, gente, chegou o dia da nossa primeira aula preparatória para concurso da Vigilância Sanitária e o tema hoje é super importante porque cai em praticamente todas as provas, poder de polícia. Antes da gente começar a falar sobre ele, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Mariana, farmacêutica, me formei na Universidade Federal Fluminense em 2017, fiz residência multiprofissional em oncologia no INCA, fiz pós-graduação em assuntos regulatórios no IPOG e, recentemente, eu concluí a residência multiprofissional em vigilância sanitária no Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Agora que as apresentações já foram feitas, vamos começar a falar sobre esse tema super quente e que vai aparecer no seu concurso, eu tenho certeza disso. Bom, o poder de polícia ele é um conceito que está dentro do escopo do direito administrativo. A administração pública ela possui diversos poderes e um deles é o poder de polícia. Além disso, a administração pública precisa obedecer a alguns princípios, e alguns deles estão expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e são bastante conhecidos pelo mnemônico LIMP. São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, gente, a administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer um dos poderes da União, Distrito Federal, estados ou municípios, deve obedecer a esses 5 princípios que estão expressos no caput do artigo 37 da Constituição de 88. Outra legislação que a gente também não pode deixar de citar é a Lei 9784, de 1999, e ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E no seu artigo 2º, além dos princípios que a gente citou anteriormente, ela traz um que é super importante e tem uma relação direta com a vigilância sanitária e com o poder de polícia, que é o princípio do interesse público ou da supremacia do interesse público. O Estado ele deve atuar respeitando a supremacia do interesse público, ou seja, o interesse do particular ele tem que se curvar ao interesse público. Celso Antônio Bandeira de Mello, um jurista e professor super renomado, ele diz que o princípio da supremacia do interesse público é um pressuposto lógico do convívio social. E, além disso, ele é irrenunciável à administração pública. Bom, esses conceitos iniciais que a gente falou, eles são imprescindíveis para a gente entender o que é, de fato, o poder de polícia e qual a sua importância dentro da vigilância sanitária. O Estado, ele precisa de mecanismos que garantam a execução dos seus objetivos. E como nós vimos, um deles é a finalidade pública. Esses mecanismos são os poderes, ou chamados também de prerrogativas do Estado. E o poder de polícia é um desses poderes ou é uma dessas prerrogativas do Estado. Ele acontece quando o Estado, na figura da administração pública, limita ou restringe o exercício dos direitos individuais para salvaguardar o interesse coletivo. Então, gente, existe uma interferência do Estado no campo do interesse privado. Quando a gente pensa no poder de polícia, a gente tem que lembrar desses 3 verbos: limitar, restringir e interferir. O Estado, através do poder de polícia, ele evita que um dano se produza, se amplie ou se generalize. Eu acho essa foto que está aqui no slide bastante interessante e ela se insere perfeitamente no conceito que a gente está falando. Porque ela mostra a mão do Estado interferindo numa atividade para preservar os interesses da coletividade. Então, nesse momento, para preservar o coletivo, para preservar o interesse público, sim, o Estado pode intervir, porque ele tem o poder de polícia para isso. E a gente precisa ficar muito, muito, muito atento a essa diferença fundamental entre polícia judiciária ou polícia corporação e polícia administrativa. Muita gente cai nessa pegadinha e acaba errando questões que são relativamente fáceis. Os conceitos de polícia administrativa e polícia de corporação não são iguais. Definitivamente, eles não são iguais. Na verdade, eles são totalmente diferentes. A polícia judiciária ou a polícia corporação, ela atua sobre pessoas que cometem delitos, que cometem crimes tipificados na legislação penal. Já a polícia administrativa, ela atua sobre direitos, bens e atividades particulares.
independente da existência de um delito. Porque, gente, o grande objetivo da polícia administrativa é a garantia dos direitos coletivos. E outro ponto muito importante é que a atividade da polícia administrativa ela ocorre exclusivamente no âmbito da função administrativa. O que não acontece no caso da polícia judiciária, né, ou da polícia corporação. Além disso, quem exerce a polícia administrativa são os órgãos administrativos com competência fiscalizatória, por exemplo. E no caso da polícia judiciária ou polícia corporação, quem exerce são os órgãos de segurança pública. Então, são conceitos muito diferentes que aparecem em prova. Algumas pessoas caem nessa pegadinha, mas se a gente memorizar esse quadro aqui, ninguém mais vai errar, tá? Não pode errar. Bom, e como que esse poder de polícia ele se manifesta no âmbito da vigilância sanitária? Bom, nada melhor do que falar do poder de polícia no âmbito da vigilância sanitária do que através dos exemplos, dos diversos exemplos que diariamente acontecem, que a gente vê às vezes no jornal, vê na mídia, e não se atenta que isso faz parte de um conceito de poder de polícia administrativo. Há algum tempo, a Anvisa suspendeu alguns lotes de álcool gel porque eles estavam sem registros no país, como mostra essa notícia que eu peguei do próprio site da Anvisa e que é do ano de 2022, de julho de 2022. Gente, desde a Lei 6360 de 1976, né, a Anvisa ainda nem existia, mas já existia Ministério da Saúde. Todos os produtos sob vigilância sanitária, para serem comercializados no país, eles precisavam ser registrados. Então, isso está na Lei 6360 de 76 e perdura até hoje. Então, quando uma empresa coloca à venda um produto sob vigilância sanitária, que nesse caso aqui foi um álcool gel, sem registro, isso é um risco para a população. Então, a vigilância sanitária, dentro do seu poder de polícia, ela não só pode, como deve intervir. E, nesse caso, foi feita a suspensão dos lotes de álcool gel que estavam sem registro no país. Os poderes da administração são espécies de poder-dever. Então, não é uma opção do agente público exercer esse poder ou não. Se ele constatar uma irregularidade, é uma obrigação. Ele tem que intervir, ele tem que atuar para salvaguardar o interesse da coletividade, o interesse público. Outro exemplo da atuação do poder de polícia na vigilância sanitária foi a interdição de medicamentos antihipertensivos e anti-inflamatórios que apresentaram resultados laboratoriais insatisfatórios. Então, a Anvisa interditou esses medicamentos. E, recentemente, foi um boom aí na mídia, né, a suspensão das pomadas capilares, porque elas estavam provocando eventos adversos graves, eventos adversos oculares, até cegueira. Nesse caso, a suspensão das pomadas ela aconteceu em toda a cadeia logística, desde a fabricação até a distribuição desses produtos. Então, como a gente pode perceber, o poder de polícia é praticamente inerente à atuação da vigilância sanitária, que tem, né, o objetivo de eliminar, diminuir, prevenir e intervir nos riscos de saúde ou problemas sanitários que possam afetar a população. Para a gente exercitar um pouquinho os conceitos que a gente viu aqui, o conceito de poder de polícia, eu trouxe uma questão de concurso da FGV de 2017. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, uma autarquia federal, determinou a apreensão do suplemento alimentar Força Power Mega Ultra, que, segundo a autarquia, não apresentaria garantias de eficácia, segurança e qualidade, colocando em risco a saúde dos eventuais usuários. Além disso, determinou a imposição de multa ao fabricante do produto. E aí a questão pedia para julgar qual alternativa estaria correta. Letra A. A autarquia federal, no exercício regular do poder de polícia, pode apreender o suplemento alimentar em condição irregular, independentemente da autorização judicial prévia. Letra B. A autarquia, que não integra a administração direta da União, dos estados ou do município, não pode exercer o poder de polícia, como a apreensão do referente suplemento. Letra C. No exercício do poder de polícia, a autarquia federal pode aplicar multa ao fabricante do produto que não apresenta as garantias de eficácia e segurança, mas não pode determinar a sua apreensão. E letra D. Para permitir a atuação eficaz em todo o país,
É lícita a delegação por parte da autarquia das atividades de controle e fiscalização a pessoas de direito privado contratadas após a licitação. Então, qual seria a alternativa correta? Pausa um pouquinho o vídeo, pensa bem, lembra dos conceitos que a gente abordou durante a aula. Não é uma questão difícil, mas precisa ter um pouquinho de atenção. A alternativa correta, gente, é a letra A. A autarquia federal, sim, a Anvisa é uma autarquia federal. No exercício regular do poder de polícia, pode apreender o suplemento alimentar em condição irregular, independentemente da autorização judicial prévia. É isso, não é necessária uma autorização judicial prévia para que a agência faça a apreensão desse produto, né? Lembrando que o poder de polícia administrativa, ele se insere unicamente na função administrativa do órgão. A letra B está errada, porque ele fala aqui que não pode exercer o poder de polícia, como a apreensão do referido suplemento. Não, a Anvisa, uma autarquia federal, pode sim exercer o poder de polícia. A letra C está errada, porque fala que a Anvisa não pode determinar a sua apreensão, e pode, tanto a Anvisa como qualquer ente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E a letra D, a gente está completamente errada. Então, a resposta certa é a letra A. Eu sugiro que vocês leiam novamente e marquem, né, sublinhem os termos-chave das questões, isso é muito importante. Bom, a nossa primeira aula termina por aqui. Muitas outras aulas virão. Eu achei esse tema um dos mais interessantes para a gente iniciar o curso, porque dá para entender basicamente como é a atuação da vigilância sanitária e por que ela faz tantas interdições, apreensões, até mesmo os autos de infração. Eu agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Eu tenho mais conteúdos no meu Instagram, RT Regulatórios. Vocês podem entrar em contato, pedir dúvidas, tirar dúvidas, pedir questões e até as próximas aulas.